Você é dono da sua própria mente? Ou será que suas memórias, seus medos e até seus desejos foram programados por alguém? Durante 20 anos, a CIA operou nas sombras um projeto que parece ter saído de um filme de ficção científica distópico. O objetivo era simples e aterrorizante: descobrir como apagar a personalidade de um ser humano e substituí-la por uma nova. Lavagem cerebral, tortura psicológica e o uso de drogas psicodélicas em cobaias humanas que nem sabiam que faziam parte do teste. Hoje, o arquivo 404 desenterra o MKUltra. Não é teoria da conspiração, é história documentada. Prepare-se para descobrir até onde o poder pode ir para controlar o que você pensa. Eu sou Lobato Morel, e este arquivo nunca deveria ter sido lido. Tudo começou em 1953. No auge da Guerra Fria, os EUA temiam que os soviéticos e chineses tivessem descoberto técnicas de lavagem cerebral. A resposta foi o MKUltra, liderado pelo químico Sidney Gottlieb. O projeto era um guarda-chuva para 149 subprojetos. Eles usavam universidades, hospitais e até prisões como laboratórios. O método: administrar doses massivas de LSD, heroína, mescalina e hipnose em cidadãos comuns, doentes mentais e militares, muitas vezes sem o consentimento deles. Eles queriam criar o candidato manchuriano, um assassino perfeito que pudesse ser ativado por uma palavra-chave e que não lembrasse de nada depois. Um dos subprojetos mais bizarros foi a Operação Midnight Climax. A CIA montou bordéis em São Francisco e Nova York. Eles contratavam profissionais do sexo para atrair homens para esses locais, onde eram drogados com LSD, enquanto agentes da CIA observavam tudo atrás de espelhos falsos. Mas o horror não era apenas recreativo. Em Montreal, no Hospital Allen Memorial, o Dr. Donald Ewen Cameron levava as cobaias ao limite. Ele usava o dormir prolongado, onde pacientes ficavam em coma induzido por semanas, ouvindo gravações repetitivas de mensagens para reprogramar o cérebro. Muitos saíram de lá sem saber quem eram, como falar ou como reconhecer os próprios filhos. A mente deles foi, literalmente, deletada. Enquanto a CIA fazia seus testes nos Estados Unidos, um dos capítulos mais cruéis do MKUltra acontecia em solo canadense. De acordo com uma investigação da BBC, o Dr. Donald Ewen Cameron recebia financiamento secreto da agência para realizar o que ele chamava de despadronização. Imagine ir ao hospital para tratar uma depressão pós-parto ou uma ansiedade leve e sair de lá sem saber quem você é. Foi o que aconteceu com centenas de pacientes em Montreal. Cameron acreditava que para curar a mente era preciso primeiro apagá-la completamente. As técnicas eram brutais. Os pacientes eram submetidos a eletrochoques 30 a 40 vezes mais fortes do que o normal, várias vezes ao dia. Eles eram mantidos em sono prolongado por semanas, drogados, enquanto alto-falantes debaixo dos travesseiros repetiam frases negativas milhares de vezes. O relato da BBC traz casos de pessoas que, após o tratamento, esqueceram como usar talheres, como ler, ou quem eram seus próprios maridos e filhos. Elas foram transformadas em crianças em corpos de adultos. E o pior, o governo do Canadá sabia, e por décadas, tentou abafar os pedidos de indenização dessas famílias. Até hoje, os sobreviventes e seus filhos lutam nos tribunais. A CIA e o governo canadense chegaram a fazer acordos fora da corte para evitar que os detalhes mais sórdidos viessem a público. O MKUltra não foi apenas uma falha ética, foi um massacre psicológico financiado com dinheiro público. Mas não se enganem,
O MK-Ultra não nasceu apenas da curiosidade doentia de alguns cientistas. Segundo pesquisas apresentadas na Eampugua, o projeto era uma peça fundamental na engrenagem da Guerra Fria. Vivemos um período onde a ciência foi totalmente militarizada. O objetivo não era curar ou entender a mente humana, mas transformá-la em um campo de batalha. Documentos analisados por historiadores brasileiros mostram que a lógica era a da segurança nacional. Se o inimigo pudesse extrair informações ou programar espiões, o Ocidente precisava fazer o mesmo, a qualquer custo ético. Essa mentalidade criou o que os historiadores chamam de estado de exceção científico. Em nome da liberdade contra o comunismo, a CIPRI-IA e seus aliados atropelaram os direitos mais básicos do indivíduo. O MK-Ultra foi o ápice dessa paranoia, onde o cidadão comum se tornou um inimigo interno em potencial, uma cobaia descartável na defesa de uma ideologia. É fascinante notar como o termo lavagem cerebral foi uma construção desse período para justificar esses horrores. Ao demonizar as técnicas do outro lado, a CIA se sentiu no direito de criar métodos ainda piores. O MK-Ultra é o reflexo de um mundo onde a verdade foi sacrificada no altar da estratégia militar. O impacto do MK-Ultra foi tão profundo que, segundo uma análise histórica da revista Times, ele mudou permanentemente a relação entre o cidadão e o Estado. Antes desse escândalo, a ideia de que o governo drogaria seus próprios filhos, soldados e pacientes era considerada loucura de conspiracionista. O artigo da Times destaca que a CIA não estava apenas testando uma droga, eles estavam tentando encontrar a chave mestra da vontade humana. O LSD, que na época era uma substância quase desconhecida, foi transformado em uma arma química de desestabilização. O legado mais sombrio, no entanto, é o das famílias destruídas. Algumas matérias relatam que muitos dos que foram dosados sem saber nunca recuperaram a sanidade plena. Eles viveram décadas achando que tinham desenvolvido doenças mentais espontâneas, sem saber que foram, na verdade, envenenados por agentes federais em casas seguras ou hospitais. Foi o MK-Ultra que alimentou a paranoia que permeia a cultura pop até hoje. Séries como Arquivo X e filmes de conspiração nasceram desse trauma real. Quando a verdade veio à tona, o sonho americano ganhou contornos de um pesadelo induzido por ácido. Em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou que todos os arquivos do MK-Ultra fossem destruídos. Ele sabia que o que estava ali era um crime contra a humanidade. Milhares de documentos viraram cinzas. Mas ele falhou. Em 1977, um pedido baseado na Lei de Liberdade de Informação descobriu 20.000 documentos que haviam sido armazenados por engano em um prédio financeiro. O mundo finalmente viu o que a CIA fez. Pessoas morreram, como o cientista Frank Olson, que caiu da janela de um hotel após ser drogado pela própria agência. Assassinato ou suicídio? O arquivo 404 deixa a dúvida no ar. O MK-Ultra terminou oficialmente, mas o seu legado vive. Ele é a base de quase tudo o que consumimos no terror moderno, de Stranger Things ao Mandela Catalogue. Ele plantou a semente da dúvida. Se o governo fez isso nos anos 50, o que eles estão testando agora com a tecnologia que temos hoje? O controle mental mudou. Ele não precisa mais de LSD em um café. Ele usa algoritmos, telas e dados. A pergunta não é mais se eles podem entrar na sua mente, mas se você já deixou a porta aberta. Eu sou Lobato Morel. O MK-Ultra está arquivado, mas a sua mente, essa ainda está em disputa. Fiquem atentos ao próximo sinal, no arquivo 404.